Bom dia, família! Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o Vili e hoje nesse canal eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu queria comentar um pouco com vocês os meus hábitos em relação à leitura e quem sabe eu não consigo te ajudar a ler mais e a ler muito melhor, né? Às vezes a gente tem um jeito de leitura que não é tão, às vezes, dinâmico ou mais do que isso, às vezes a gente não lê nada. E a leitura é um processo extremamente importante em vários aspectos e eu vou falar um pouco disso. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai acender algumas luzes importantes aí na sua cabeça. Vamos nessa! Bom, galera, a gente sempre fala, né, como ler mais, como ler melhor. Às vezes a gente tem que ler para a escola, para a faculdade, a gente tem que ler para a vida, para sermos profissionais melhores, pessoas melhores. Então, às vezes você vai ler sobre desenvolvimento pessoal, às vezes você vai ler sobre alguma teoria específica, às vezes você quer aprender mais de filosofia e sociologia, ou às vezes você tem que ler para um trabalho na faculdade, ou um trabalho no mestrado, no doutorado, ou mesmo numa pós-graduação. Fato é que a gente sempre está em contato com algumas leituras. Sejam de jornais, revistas ou qualquer outra coisa. A gente precisa da leitura para se desenvolver, não é? Para, tipo, a gente conseguir chegar num patamar diferente do que a gente tinha. Pode ser feito através de um documentário, através de um filme, através de qualquer outra ferramenta que não seja leitura. Mas, de fato, quando a gente fala em literatura, essa é uma arte. E se tem uma coisa que eu defendo, sendo formado em letras e sendo um grande amante de literatura, é que a gente precisa colocar arte na vida. Seja a arte do cinema, seja a arte da fotografia, seja a arte das novelas, por exemplo, não importa. Coloca a arte na vida. A arte ela transforma tudo, inclusive a nossa vida. Então é aquilo. A literatura é uma das artes que eu venho falar hoje, mas coloca a arte na sua vida. Sempre a gente vai conseguir desenvolver a partir da arte. A arte ela transforma. Ferreira Goulart dizia que a arte existe porque a vida não basta. Eu não vim aqui falar hoje de arte, eu vim aqui defender que a gente precisa ler para sermos seres humanos melhores. E de qualquer leitura. Eu não venho aqui defender uma leitura só. Tem que ler Machado de Assis, tem que ler Judith Butler, tem que ler Tolstói, tem que ler Dostoiévski ou tem que ler a revista que está aí na sua cidade. Não importa. Eu vim aqui defender a leitura e defender que nós precisamos sim ler e sermos seres humanos leitores. A leitura ela precisa ser um hábito na sua vida. Nós somos melhores quando a gente lê, e de qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é qual é a área que você gosta. Putz, eu gosto de ler sobre a mulher, eu gosto de ler sobre economia, eu gosto de ler sobre empresas, eu gosto de ler sobre saúde, eu gosto de ler sobre novela, eu gosto de ler um romance, eu gosto de ler um conto, eu gosto de ler uma poesia. Não importa. Escolhe algo que você gosta muito. Por exemplo, eu gosto muito de ler sobre culinária. Culinária é uma coisa que me fascina. Mas eu não leio só isso, eu gosto de ler outras coisas. Então pense em você. O que você gosta de ler? Então você vai escolher a sua leitura preferida, beleza? Você pega um tema aí e você vai ler. Gente, leitura é hábito, não tem o que fazer. O remédio desse vídeo aqui é a gente entender que a gente tem que ler um pouco por dia. E quando eu falo um pouco por dia, não é zoeira, hein, mano? É ler um pouco por dia, pô. Você vai cronometrar uma semana e ler todos os dias 5 minutos. Você não vai ler 4 minutos, você não vai ler 7 minutos. Nós vamos ler por dia 5 minutos. Vili, por que eu não leio mais do que isso? Porque se eu ler num dia 2 horas, eu vou achar que no dia seguinte eu posso ler menos do que 5 minutos. Ou eu que eu não preciso ler. Não, ontem eu li 2 horas. Não é assim. Hábito se constrói dia a dia com disciplina. Então você vai ler 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, 5 minutos no outro dia, 7 dias, 5 minutos. Passado uma semana, você vai aumentar para 7 minutos. Passado 2 semanas, você vai aumentar para 10 minutos. E assim, gradativamente, degrau a degrau. Não precisa pular etapa. Quando você não lê nada, vai ler Machado, cara, você não dá um passo. Você está tentando pular um oceano. Então é muito difícil você não ler nada e vai ler Machado. O passo é muito menor se você já é um leitor e uma leitora e vai ler um Machado, uma Clarice, uma Cecília Meirelles. Então, de verdade, o que você vai fazer? Escolher uma leitura que você curte, não interessa se é revista, não interessa se é conto, romance. Escolhe uma leitura gostosa, que você goste, que você se interesse. 5 minutos por dia, nem mais nem menos, beleza? Uma outra sugestão que eu tenho é você ir numa livraria e a hora que você vai numa livraria, você pergunta qual é o best-seller do momento. Só que você precisa escolher um romance, porque às vezes o best-seller fala sobre empresa, fala sobre economia. Pega um romance,
Pega um livro de contos. Então, do que é esse aqui? Eu quero algo bem tranquilo. E aí vai dar uma história para você. Histórias que vendem demais. Esses grandes best-sellers são histórias feitas para venda, para comercialização. Ou seja, para entretenimento. O que não é errado e nem ruim, pelo contrário. O que a gente quer é que a gente leia. Pô, posso ler pelo celular? Esquece. A maioria das pessoas usa muito o celular porque o celular está toda hora com a gente. Então eu vou ao banheiro, eu levo o celular, eu deito, eu tô com o celular, eu acordo, eu tô com o celular. Toda hora eu tô com o celular, eu paro num consultório para esperar, eu tô no celular, eu tô no busão, eu tô no celular, eu tô no metrô, eu tô no celular. E se eu substituísse o celular por um livro? Pô, Vini, mas eu vou baixar o livro no celular. Esquece, você não vai ler. Você vai ter que ter o livro em mãos. O livro, sacou? Vai ter que ter ele em mãos. Você pode ser mega cuidadoso com o livro, mas você tem que ter ele no papel. E você tem que caminhar com ele meio que agarrado, como a gente anda com o celular. Beleza? Então essa é a ideia. E pouquinho por dia. A base é essa. Fechou? Uma outra dica que eu vou te dar é o seguinte. Se você não lê nada, leia sussurrando. Vai lendo devagarzinho. Pode ler em voz alta, sacou? Sussurrando. Vai na boa. Você não precisa ler alto, sacou? Vai lendo sussurrando, de boa. Depois, no final desse mês, você vai perceber que você já vai estar lendo sem sussurrar. Mas se você não lê nada, começa sussurrando, não tem problema nenhum. Até seu cérebro conseguir entender esse processo e assimilar as informações. A gente às vezes não lê em voz alta e pouco absorve da leitura. Então você vai ler ali sussurrando, baixinho para você, mas você consegue assimilar. E outra, não leia rápido. Vai devagar. O processo da leitura dinâmica ele demora um tempo. Então primeiro você lê 5 minutos alto, depois você vai diminuindo isso e lendo sem sussurrar, ou seja, você só faz o processo mental e quanto mais você faz esse processo, mais você vai lendo rápido e absorvendo o conteúdo, né? Para depois fazer uma leitura ainda mais dinâmica. Outra coisa, quando você pega um livro, algumas pessoas como eu, a gente gosta de grifar o livro, de fazer anotações no livro, com seu garrancho, de dobrar o livro como eu estou dobrando. Outras pessoas não gostam. Uma coisa é fato, quando você grifa e quando você faz as notas, as anotações, você aprende muito mais. Uma sugestão que eu vou te dar é você pegar um lápis e você ir acompanhando pelo menos o processo de leitura, para você não fazer um processo só com os olhos. Não. Pega um lápis, uma caneta, não precisa grifar se você não quiser ou rabiscar o livro e vai assim, ó, acompanhando. Às vezes o livro não é seu, às vezes você alugou ele numa biblioteca, você vai fazendo assim, ó, acompanhando desse jeito. Por quê? Porque isso ajuda no processo dos olhos. Então você não precisa dar um outro estímulo para o seu cérebro. Uma outra dica que eu vou te dar que, cara, a galera erra muito nisso, é achar que vai ler na hora de dormir e não vai dormir. Cara, você já tá com sono, você vai fazer um processo que você não faz sempre, a chance de você não ter atenção é muito alta. E aí você dorme, lógico. Então a gente vai fazer um combinado. A gente vai ler durante esse um mês aí, 20 dias, o tempo que você quiser. A gente vai ler e esse processo de leitura vai ser no momento que você tem atenção. Pode ser a hora que você acabou de escovar o dente, na hora que você acabou de tomar café, logo depois do almoço, assim que você chegou do trabalho, depois do banho, não interessa. Você vai ler num momento de máxima atenção. Ô, eu tô te pedindo 5 minutos, não tô te pedindo muito. 5 minutos por dia. E aí você vai aumentando isso gradativamente. Não faça mais, faça 5 minutos, nem menos nem mais. E aí você vai aumentando. Se na primeira semana 5 minutos for pouco, aumenta na segunda para 10, não tem problema. Aumenta na outra, terceira semana para 20, tá tudo bem. Mas não dá um salto maior do que a perna, porque nosso cérebro não vai ter assimilado essa atividade da leitura. Beleza? Uma outra dica que eu te dou é o seguinte: muitos de nós somos vencidos pela leitura. Eu vou pegar um exemplo brasileiro, Guimarães Rosa. O Guimarães tem uma leitura difícil, a fala dele é difícil, o jeito que ele escreve é difícil. Você lê uma página, você não entendeu nada, o que você faz? Volta. Aí você lê de novo, volta. Lê mais uma vez, volta. Você fala, cara, mas eu não entendi nada. A leitura te vence. O que você faz? Fecha o livro e esquece. O que nós vamos fazer? Você pegou algo para ler, você vai ler até o final, 5 minutos. Aonde você parar, depois você continua. Vini, mas eu não estou entendendo nada. Esquece, continua. Senão a leitura te vence. Quantos livros na vida você começou e eu começamos e nós não terminamos? Não, a leitura te vence. Não vai ser assim. Você vai pegar um livro e falar, meu, agora vai acabar. Demorou? Tem certeza que vai dar certo. Por isso eu te dou uma dica agora no começo. Se você não lê nada, você vai ler um livro. Você vai ler uma revista. Não mistura. Termina um e começa outro. Depois de um mês, 2 meses que você tá de boa, aí você mistura.
Ah, cara, hoje eu quero ler essa história, depois eu quero ler essa história. Mas não espaça. Senão é como série. A gente naturalmente esquece partes da história. E num livro isso é importante. Porque mexe com a língua, mexe com as metáforas, com essa linguagem mais subjetiva. E aí a minha proposta para você é fazer isso durante pelo menos 21 dias. Se você quiser fazer 21, um mês, não tem problema. Transforme isso como um hábito. 5 minutos por dia e quando você conseguir você aumenta. Mas no mínimo 5 minutos. Não aumenta e não fura. Não existe furo, são todos os dias. Ou 5 minutos, claro, de algo que você gosta de ler, e devagarzinho você vai introduzindo outros grandes autores. Mas sem sombra de dúvidas, galera, coloca arte na vida. A literatura é uma arte maravilhosa. Se você gosta de ler um best-seller, leia. Se você gosta de ler os clássicos, leia. Toda literatura ela é válida, principalmente para a gente ler, para a gente se interessar. É o seu gosto. Quem sabe, começando a ler os best-sellers ou essa literatura que muita gente diz que é fraca, você não chega num Machado de Assis, você não chega num Guimarães Rosa, numa Clarice Lispector, numa Lígia Fagundes Telles. A primeira porta é o primeiro livro que você tem. Às vezes você vai ter saudade de ler livros do Maurício de Souza, né, do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, né? Por que não? Escaravelho do Diabo, da Lúcia. Vai ler, coloca a leitura na vida que eu tenho certeza que vai te ajudar. E eu espero nesse vídeo também ter te ajudado. Então deixa o like, se inscreve no canal e, por favor, comenta aí qual livro que você decidiu começar. Eu vou começar com Pedro Bandeira, A Droga da Obediência. Valeu, família. Tamo junto.